Capítulo 210, Todos se preparam. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFIP. Depois da partida do Coronel Vargas, os olhares de quase todos que estavam no clã da Graça se encheram de alívio. Contudo, era possível ver que, bem no fundo de cada um daqueles olhares, principalmente daqueles que pertenciam à guarda de Turup, havia um resquício de terror, uma tatuagem de medo que estava estampada nas suas próprias almas. Ninguém ali podia negar que sentiu medo com a presença do Coronel Vargas. Até mesmo o diretor Silver, que era uma forte liderança não militar da cidade, sentiu-se ameaçado. O tenente Jones então. A sua face estampava uma calma absurda, mas por dentro, todos os seus órgãos reviravam e os seus ossos tremiam. Crianças. Por favor, perdoem o meu comandante. Está tudo bem agora. Percebendo as sutilezas do terror que aquelas pessoas viveram, o Major Stener olhou para todos e falou num tom de lamento e consolação. O pedido de desculpa do Major Stener foi sincero, mas os jovens não puderam respondê-lo, pois, praticamente todos eles estavam tossindo sangue como se os seus órgãos estivessem saindo para fora de seus corpos. Enquanto isso, o tenente Jones, que estava bem perto do Major Stener, agradeceu: Major, muito obrigado. Se não fosse pelo senhor, que intercedeu nesse assunto, o coronel com certeza nos mataria. O Major Stener, por sua vez, ficou sério, antes de responder: Jones. Desde a reunião da cúpula, eu tenho notado que você está tomando certas atitudes e posições, a fim de testar o coronel. Sinceramente, eu não gosto do que você está fazendo. Se há algo que deve ser investigado, você deve compartilhar isso com toda a cúpula de oficiais, e não agir pelas nossas costas. Hoje, esse seu teste quase resultou na morte de todos aqui e quase levou Turup a uma guerra civil. Você acha que os líderes dos clãs e escolas que têm representantes aqui deixariam as mortes deles para lá? Dessa vez, eu pude aparecer e apaziguar a situação, mas saiba que, se eu não souber o que está acontecendo, eu simplesmente virarei as costas quando algo do gênero se repetir. O Major Stener terminou a sua bronca e fez questão de deixar um aviso no final da sua sentença. De certa forma, envergonhado, o tenente Jones fez uma expressão de pesar e respondeu: Major, desculpe-me. Antes, eu não sabia em quem podia confiar e foi por isso que eu agi de tal forma. No mesmo instante, o Major Stener franziu os senhos e perguntou: Jones, o que está acontecendo? Sem ter condições de continuar mantendo aquele segredo, o tenente Jones se aproximou do Major Stener e sussurrou: Major, Turup está sob o manto de um grande perigo. Eu não sei quais serão as ações das pessoas que estão por trás de tudo, mas eu sei que eles contam com o envolvimento de alguns oficiais da guarda de Turup. Foi por isso que eu nunca expus essa situação, pois eu não sabia em quem confiar. Assim que escutou aqueles sussurros, o Major Stener fechou os olhos e perguntou: Você tem algum nome? Imediatamente, o tenente Jones sussurrou: O olho. É o olho quem está por trás de tudo. Dessa vez, após escutar aquele nome, o Major Stener teve uma reação inusitada. Ele arregalou os olhos, demonstrando que sabia o grau de ameaça que aquele nome representava, e perguntou: Você tem certeza disso? Tem alguém do alto escalão deles aqui? No mesmo instante, o tenente Jones respondeu: Eu não sei se o alto escalão está aqui, mas eu tenho certeza que o olho tem representantes em Turup. Mesmo que não tenha escutado uma resposta positiva sobre o alto escalão do olho, o Major Stener permaneceu preocupado e falou: Jones, escute bem o que eu vou falar. Não há jamais. Mesmo que o alto escalão não esteja aqui. Se o Coronel Vargas estiver mesmo ligado a eles, você está lidando com um poder muito acima da sua compreensão. Poucos conhecem a história do coronel e o verdadeiro nível do poder dele, mas eu sei algumas coisas sobre ele. Há muito tempo, cerca de 100 anos atrás, aquele homem nasceu com uma incrível aptidão para o caminho marcial.
Em poucos anos, ele chamou a atenção de várias escolas do continente, mas recusou todos os convites, para treinar em um pequeno clã que tinha revelado um outro talento tão excepcional quanto ele. Após se conhecerem, esses dois jovens treinaram juntos e as suas forças se elevaram sempre em pé de igualdade. Por alguma razão, em um determinado ponto do caminho, esses dois jovens se desentenderam e tomaram caminhos distintos. O coronel entrou para o exército de Ryu e teve uma ascensão meteórica. Em pouquíssimo tempo, ele já tinha se tornado um major com uma vasta experiência e conhecimento de batalha. Esse homem só veio para cá, porque ele se excedeu em sua última batalha e teve um ataque de fúria, que acabou ceifando as vidas dos guerreiros que estavam de ambos os lados. Depois desse episódio, o certo seria executar o coronel, mas mesmo que ele fosse uma força instável, ele um dia poderia ser de grande valia ao continente Ryu. Dessa forma, o exército de Ryu resolveu enviá-lo para Turop, uma cidade pacífica, e deixá-lo no comando da guarda, pois assim, ele não teria muito contato com batalhas. Desde então, ele tem comandado a guarda, com mão de ferro. Ele não se envolve nas batalhas que Turop às vezes enfrenta, mas não queria que chegue o dia em que aquele homem entrará numa batalha. O Major Stener terminou, deixando um claro aviso. Sem fazer ideia do quão aterrorizante o Coronel Vargas podia ser, o Tenente Jones escutou aquela história e repensou as suas ações. Agir sozinho, contra um homem daqueles, com certeza não era uma boa ideia. Enquanto o Tenente Jones ficava mudo, o Major Stener começou a levitar e dizer: Jones, apenas cuide para que nada saia do controle. Seja paciente e controle as suas ações e impulsos. Até o meu retorno. Quando terminou de dizer aquilo, o Major Stener olhou para o céu e se preparou para partir. Entretanto, antes que disparasse para cima, o Tenente Jones finalmente quebrou o seu silêncio, perguntando: Major, aonde o senhor vai? Lentamente, o Major Stener moveu a cabeça e olhou para o Tenente Jones, antes de dizer: se o coronel estiver mesmo envolvido com o olho, eu vou procurar o único homem que conhece ele de verdade e uma das únicas pessoas que podem pará-lo. O jovem que cresceu treinando com ele. O Gaspar. Vup. Assim que terminou de dizer aquilo, o Major Stener disparou para cima e num piscar de olhos sumiu da vista de todos. Enquanto isso, no solo, o Tenente Jones estava digerindo tudo aquilo que lhe foi dito, e pensando: Gaspar. Não é possível. O Coronel Vargas é tão forte quanto o Gaspar. Aquele homem pode ser comparado à segunda maior força do continente. Enquanto isso, Zaltian e os membros do Clã da Graça estavam ajudando os outros jovens que sofreram com a aura do Coronel Vargas. Quase todos eles tinham alguns ferimentos internos. Nenhum daqueles ferimentos era muito sério, mas isso não quer dizer que eles não causavam alguma debilidade. Nesse momento, Zaltian estava pessoalmente cuidando de uma pessoa que há pouco tempo havia conhecido. O Ragnar, do clã dos filhos de Thor. Obrigado. Hoje, você conseguiu o meu apreço, de várias formas. Sentindo-se bem melhor após receber a ajuda do Zaltian, Ragnar colocou a mão direita no peito e falou: eu é que agradeço. Zaltian respondeu, antes comentar: sem vocês, nós nunca conseguiríamos mover todas aquelas caravanas em segurança. Haha. Ragnar riu, antes de dizer: nós apenas fizemos algumas escoltas, mas foram vocês. Ou melhor, você, que conseguiu pensar e executar uma estratégia tão perfeita quanto aquela. Eu estou certo de que este clã alcançará um sucesso comercial nunca antes visto nessa região. Depois de receber aqueles elogios, Zaltian deu um olhar estranho para o Ragnar, como se estivesse se desculpando por um prejulgamento que fez, e respondeu: eu confesso que, eu nunca pensei que algum de vocês agiria assim. Tudo o que eu ouço sobre vocês é o quanto vocês são arrogantes e prepotentes, e o quanto vocês dão valor à força. Eu nunca pensei que vocês enxergariam mérito em ações desse tipo.
Imediatamente, Ragnar sorriu e respondeu, as pessoas realmente dizem isso de nós, mas nós não nos incomodamos, pois a gente apenas dá valor à nossa linhagem e às nossas origens. Contudo, nós também fazemos comércios e sabemos medir o valor de uma boa estratégia, afinal, a arte do comércio é quase uma guerra intelectual. Por fim, quanto à força. Pode ter certeza que eu não o subestimo, pois se você não tivesse plena confiança do que era capaz de fazer, você nunca falaria daquele jeito com os meus irmãos de clã. Mesmo que talvez, você estivesse apenas blefando, você com certeza, demonstrou uma coragem imensa e eu devo reconhecer isso. Novamente, Zhao Tian recebeu outra resposta surpreendente, que o fez mudar qualquer pensamento hostil que tinha contra o Ragnar. Isso foi mais do que o suficiente para fazer com que o Zhao Tian esticasse a sua mão, a fim de apertar a mão do Ragnar e selar algo parecido com um bom relacionamento. Enquanto esticava a mão, Zhao Tian pensava, esse cara. É uma pena que eu, de certa forma, fui o responsável pela morte do pai dele. Filhos do Raijin ou não, eles realmente idolatram aquela coisa. Talvez. Eles apenas não saibam o quanto aquele, escroto, era cruel. Tap. Enquanto Zhao Tian pensava naquelas coisas, Ragnar viu a mão dele esticada e prontamente estendeu o braço. Contudo, ao invés de apertar a mão do Zhao Tian, ele apertou o antebraço dele e disse, é assim que nós nos cumprimentamos no clã dos filhos de Thor. Haha. Tap. Zhao Tian riu, antes de fazer o mesmo, retribuindo o gesto de cumprimento. Enquanto aquele cumprimento era selado, Zhao Tian não pôde conter a sua curiosidade e perguntou, vocês são realmente descendentes do Thor? Haha. Ragnar, por sua vez, respondeu com um riso, antes de dizer, daqui a alguns dias. Sou eu quem te fará essa pergunta e eu aposto que você saberá a resposta. Imediatamente, Zhao Tian captou a sutileza daquela resposta que era quase um desafio, e respondeu, tudo bem. No torneio dos melhores. Eu descobrirei a resposta. Com certeza. Ragnar respondeu num tom descontraído, antes de soltar o Zhao Tian e dizer, eu tenho que ir. O torneio está se aproximando e eu preciso aproveitar cada segundo de treino. Boa sorte. Zhao Tian respondeu, antes que o Ragnar começasse a flutuar e disparasse para o céu. Um atroz, tão novo. É por isso que aquele clã tem tanta convicção de que são descendentes de um deus. No chão, Zhao Tian olhou para cima enquanto murmurava. Zhao Tian. As pessoas estão partindo. De repente, Larnot se aproximou do Zhao Tian e comentou. Vamos nos despedir deles. Zhao Tian respondeu enquanto se virava e seguia para cumprimentar todos que ajudaram nas escoltas. Um a um, quase todos receberam os agradecimentos do Zhao Tian, pessoalmente. Somente alguns poucos impacientes não ficaram, mas foi uma única falta que realmente mexeu com o Zhao Tian. O Cruz, ele não estava lá. Para onde ele foi? Curioso, Zhao Tian se aproximou do Bacari e perguntou. Bacari sorriu e respondeu, você está falando do Cruz. Ele saiu há alguns minutos, dizendo que deveria treinar mais um pouco, pois ele precisava vencer o torneio dos melhores. Imediatamente, Zhao Tian soltou um som de dúvida, antes de perguntar, ele precisa vencer. Por que ele está colocando tanta pressão em si mesmo? Bacari estalou os dedos das mãos e falou num tom de empolgação, ele disse que, se vencer, ele conseguirá voltar para a guarda de Turop. Dessa vez, a curiosidade do Zhao Tian se voltou para o Cruz, e ele perguntou, Bacari. Qual é o nível atual dele? O quão forte ele é? Ha 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 ha. Imediatamente, o Bacari começou a gargalhar, antes de dar um tapa nas costas do Zhao Tian e responder, Zhao Tian, eu gosto você, de verdade, mas... nessa luta... eu estarei torcendo pelo Cruz. Você terá que descobrir essas coisas, sozinho. Diante daquela negativa, Zhao Tian apenas se concentrou em pensar e refletir sobre esse tal torneio dos melhores.
Tem muita gente forte nesse torneio, mas são os misteriosos que me preocupam. Ragnar, Cruz, aquele tal de Ryuji. O que esses caras escondem? Também. Tem uma outra pessoa que eu não vejo faz tempo. Ei Yang. O que você está tramando? Nesse exato momento, em alguma floresta densa e nebulosa, nos arredores de Turop. Boom! Uma forte explosão varreu um grande número de árvores que foram simplesmente arrancadas do chão ou trituradas. Longe do epicentro da explosão, estavam duas silhuetas, uma sentada e a outra de pé. A pessoa que estava de pé, estava com o braço esquerdo esticado, indicando que fora ele quem causou toda aquela destruição. TSSSSSSSSSSSS. Do outro lado, bem no centro da explosão, dois olhos vermelhos, incandescentes, brilhavam enquanto uma grande quantidade de ar proveniente da explosão começava a esquentar e rapidamente se transformou em uma imensa bola de chamas vermelhas. SSSSSSSSSSSS. De repente, toda aquela grande quantidade de chamas convergiu para dois pontos, no centro de tudo, e as chamas foram completamente engolidas por dois machados. Hefestos. Queime. Finalmente, a imagem do Yang foi revelada e ele balançou os dois machados, liberando duas espécies de lâminas de fogo. Você está pronto? Enquanto aquelas lâminas de fogo se dirigiam a ele, o dono de uma das silhuetas falou, antes de desviar delas. Vup. Vup. Ao cair daquela voz, Yang fez mais dois movimentos de braço e respondeu enquanto outras lâminas de fogo disparavam pelo ar, ainda não. Eu preciso ficar mais forte. Eu me cansei de ser um estorvo.